Fala concurseiro, fala concurseira, professor Fabiano na área, chegando para a gente conversar um pouquinho mais sobre memorização, chegando para a gente bater um papo aqui, né, sobre aqueles passo a passos direcionados, aqueles passo a passos específicos para você realmente conquistar a aprovação no excelente concurso público. É por isso que nós estamos aqui neste momento. Meu objetivo aqui hoje é te mostrar que o único caminho possível para você passar em um concurso público, e aqui eu vou dizer, é o único possível, não tem controvérsia, não tem mais discussão. O único possível para você passar num concurso público é você aprendendo a memorizar o conteúdo. Gente, como é que você passa num concurso público se você não consegue memorizar o conteúdo, né? É algo muito irracional. É algo muito sem fundamento, é algo muito sem sentido. Então, o primeiro passo que alguém que deseja passar num concurso público deve dar é aprender a memorizar o conteúdo. E é por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque hoje eu quero te mostrar, certamente, a mais eficiente técnica que você pode utilizar no seu dia a dia para você ler um PDF ou para você assistir a uma videoaula, entender o que os professores estão explicando, memorizar esse conteúdo, e aí quando você chegar na hora da prova, você vai se lembrar do conteúdo estudado e vai acertar as questões. É isso que eu quero te mostrar a partir de hoje. E por que eu quero te mostrar isso? Por uma questão muito lógica. Sabe por que eu digo que é uma questão muito lógica? Por quê? Porque quem passa em concurso público, gente, é quem acerta mais questões na hora da prova. Concorda comigo? Então, quem passa em concurso público não é aquela pessoa que estuda mais horas por dia, não é aquela pessoa que tem todo o tempo disponível do mundo, que não trabalha, não é o mais inteligente. É quem acerta mais questões na hora da prova. Por isso é que certamente você conhece alguém e você olha para a pessoa e fala assim: não, rapaz, eu não acredito que essa pessoa passou num concurso, né? Então, eu não acredito que essa pessoa passou no concurso. Gente, mas por que ela passou no concurso e você não acredita até hoje? Porque ela se dedicou a fazer o básico, que é simplesmente ler o material, assistir uma videoaula, entender, memorizar e acertar as questões na hora da prova. Pode ser que hoje você faça uma perguntinha qualquer para aquela pessoa, gente, ela não tem a mínima noção sobre o que você perguntou. Por quê? Às vezes estudou isso há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não lembra de nada, porque ela focou só numa coisa: é acertar as questões na hora da prova. E ela está certa. Então, naquele momento ali, o foco dela tinha que ser esse, e foi esse, e ela se deu muito bem. E é isso que eu quero te mostrar hoje também. Você não precisa se tornar um doutor ou doutora em direito, português, informática, raciocínio lógico e etc. para você passar no concurso. Você tem que entender que na hora da prova você tem que acertar mais questões. E quando eu falo em acertar mais questões, tudo isso passa por onde? Passa por você aprender a memorizar. Eu estudei utilizando técnicas de memorização, então na hora da prova eu lembrei do conteúdo. Se eu lembrei do conteúdo, eu acertei as questões. É muito óbvio, né? Parece muito óbvio, mas é muito óbvio. É isso mesmo. Não só parece, como é muito óbvio. É isso e ponto final. E ó, não interessa se você está começando agora. Não interessa se você já estuda há vários meses, talvez há vários anos. Não interessa se você tem 35, 45, 55, 60 anos. Não interessa a sua idade. Não interessa se hoje você trabalha o dia inteiro, só estuda à noite. Independente de qual seja a sua condição atual, o que eu quero te dizer é que, a partir de agora, eu quero que você mentalize o seguinte: meu dia a dia de estudos, ele vai ser focado em uma única coisa: em chegar nas questões e acertar pelo menos 90%. Esse é o meu foco nos estudos a partir de hoje. Por quê? Porque para você, por exemplo, no dia a dia de estudo, nem vai na prova não, no dia a dia de estudos, você acertar, por exemplo, algo em torno de 90% das questões, você tem que ter aprendido a memorizar.
Não tem como. Então vamos supor que você estudou agora, terminou agora de estudar um assunto sobre, sei lá, princípios da administração pública, lá no direito administrativo, tá? Você acabou de estudar o conteúdo sobre princípios da administração pública. Se você acabou de estudar esse conteúdo, quando você senta para resolver questões sobre esse assunto, você tem que ter total condições de acertar as questões sobre aquele tema. Concorda comigo? Você não leu o PDF todinho? Pois é, esse assunto aí tinha 48 páginas. Nossa, muita página. Poxa, essas questões aí que você está resolvendo, o que está escrito nas questões, não estão no material? Estão. Por que você não acertou? Por que você errou 30% das questões? Só acertou 70%. Não, é porque assim, na hora que eu cheguei ali, rapaz, eu olhei e pensei assim, peraí, eu já vi esse conteúdo aqui em algum lugar, mas não tô lembrando. E fiquei nervoso, a coisa não melhorou. Gente, é isso. Entendeu o raciocínio? Então, se você realmente tem uma metodologia, se você conhece sobre técnicas de memorização, você vai chegar, depois de ter estudado um conteúdo, e vai acertar as questões. Então, se você no dia a dia caminha sempre com o intuito de acertar, em média, 90% das questões que você está resolvendo, independentemente de qual é o assunto, é porque você sabe o que você está fazendo. Você está estudando com técnicas de memorização. Inclusive as técnicas que você vai aprender aqui hoje com a gente. Entendido? Então foca nisso, hein? Nada de aceitar percentuais de 60, 70, 80% de acerto. Não, esquece isso. Esquece isso. Esse é um percentual muito ruim e que indica que você não está indo pelo caminho certo. Não, professor, mas eu comecei agora. E não interessa. Você tem duas opções. Você pode começar agora e começar errado, isso dá errado durante 6 meses, um ano, talvez até mais do que isso, e lá na frente você corrigir a rota, ou então você já corrigir agora. Você não está começando? Já começa certo. Já começa utilizando técnicas de memorização. Infelizmente eu, Fabiano, quando comecei a estudar lá atrás, eu não fiz assim. Eu comecei errado. E muito errado, diga de passagem, né? Eu não tinha a mínima noção sobre como estudar. Não tinha a mínima noção. E como eu não tinha a mínima noção de como estudar, gente, o que aconteceu? Eu errava a questão adoidado, eu fui reprovado 13 vezes. Só depois que eu caí na real, eu falei assim, peraí, agora eu vou parar e vou aprender sobre memorização. O conteúdo que eu estou estudando, nunca mais eu quero errar a questão sobre esse assunto. Beleza? Aí sim, eu fui aprovado em 4 concursos. Inclusive no cargo de analista judiciário, que é o cargo que eu ocupo hoje. Mas antes disso, era só lenhada. Era só colecionando reprovação. Bom? Então, não quero que você passe por isso que eu passei. Não precisa. Não precisa passar por esse sofrimento que eu passei. Eu sempre estudei em escola pública, assim, tive uma péssima formação, sempre trabalhei o dia inteiro, estudei só à noite, né? E durante o período da minha vida eu comecei a estudar de madrugada, porque era melhor para mim e tal, tinha mais concentração. Mas você não precisa passar por isso, cara. Não precisa fazer o tanto de coisa errada que eu fiz. Eu já estou aqui para te abreviar esse caminho. Não, não, passa por aí, não, vem por aqui, ó. Que aí você vai economizar, sei lá, uns 10, 12 meses de estudos. Porque você não vai fazer tanta coisa errada como eu fiz ano passado. Eu vou te entregar o caminho certinho. Isso quando a gente fala de memorização. Tá bem? Mas antes de começar aqui, escreve no chat para mim aí, para qual concurso você está estudando neste momento. Escreve para eu ter uma noçãozinha. Gente, já quero deixar bem claro o seguinte, tá? O que você vai aprender aqui hoje se aplica a qualquer concurso público. Qualquer concurso público. Qualquer um. Ah, estou estudando para magistratura, para juiz, para promotor, estou estudando para técnico, para analista, INSS, CNU, TJ, qualquer prefeitura de não sei onde, qualquer concurso, você vai utilizar o que você vai aprender comigo aqui hoje, tá? Então, com relação a isso aí, não se preocupe com essas regras de memorização, né? Elas querem que você realmente memorize o conteúdo. Aí, ó, o Joilson está estudando para o INSS, o que mais ali? A Janete está estudando para a área de educação, eu estou estudando para o TRT. A gente tem pessoas estudando para todas as áreas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O CNU, Tribunal de Justiça de Pernambuco, mais um para o INSS. E tem pessoas de todas as áreas. Bacana. Então, o que vocês vão aprender aqui serve para qualquer um desses concursos, independentemente de qual seja ele. Tá joia? Galera, então vamos lá. Olha só. Para a gente começar, eu quero deixar bem claro. Ó, isso aqui, gente. Nunca mais você vai poder esquecer. Nunca mais. Tá? Nunca mais. Olha, você
não tem uma memória ruim. Você tem uma memória que está destreinada. Como a sua memória está destreinada, você não vai conseguir se lembrar de grande parte do conteúdo que você estuda. E tá tudo bem. É isso mesmo. É óbvio. Isso é muito lógico. Você não está treinando a sua memória, como é que você quer que ela te dê o resultado que você realmente precisa? Entendeu? Então isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente fica assim, nossa, minha memória é péssima, minha memória é isso, minha memória é aquilo. Gente, quando as pessoas afirmam isso pra mim, sabe a pergunta que eu costumo fazer? Oi, você é boa em alemão? Você é boa em alemão? Sabe falar alemão? Eu? Tá doido? Sei nem pra onde tá indo. Por que você não sabe? É porque eu nunca parei pra estudar alemão, não. Nunca fui na Alemanha, nunca parei pra estudar alemão. Aí faz sentido. E aí, sua memória é boa? Você é boa em memorização? Ah, sou mal de memorização. Mas por quê? Você é tão mal assim em memorização? Por que sua memorização é tão ruim assim? Ah, não sei não. Memória é ruim. Mas pensa direitinho, por que ela é ruim? Ai, sei lá, eu nunca parei nem de pensar sobre isso, né? Ah, eu nunca estudei sobre isso. Sua memória é ruim porque você nunca estudou sobre memorização, né? Ah, entendi. Nunca treinou para que ela fique boa, né? Ah, entendi. É a mesma coisa. O meu alemão é péssimo, é horrível. Eu mal consigo soletrar algumas palavras. Porque eu nunca parei para estudar isso. Memorização, gente, é a mesma coisa. Para você saber memorizar, você tem que parar e estudar sobre memorização. E veja, um ponto importante aqui. O que eu percebo é que muitas pessoas, às vezes tem até bom tempo para estudar durante o dia, né? Elas ficam focadas ali em estudar português, informática, direito, raciocínio lógico, a coisa toda, mas não param 10 minutinhos do dia sequer para conhecer técnicas de memorização. Então veja, eu tenho 1000 páginas de um curso de português para ler. 50 horas de videoaula de direito administrativo para assistir. O que eu preciso fazer antes de eu começar? Primeiro, aprender a memorizar. Porque se eu aprendo a memorizar antes de assistir a essas aulas ou ler aquele conteúdo, o que vai acontecer? Eu vou conseguir memorizar. Eu já sei como memorizar. Então, antes de começar, eu já aprendi a memorizar. Então, quando eu estiver estudando, eu vou memorizar, porque eu já sei. Agora, nunca estudei sobre memorização na vida. Aí eu já começo estudando português. Português, 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 português. 6 meses depois, terminei o português. Vou resolver questões? Acertei 70%. 60 e poucos por cento. 80%. Ruim. Mas por que ruim? Porque muita coisa você esqueceu. E por que você esqueceu? Porque você não aprendeu a memorizar. Simples assim. Mas por que eu lembrei o restante do conteúdo então? Porque o restante do conteúdo você se lembrou pela repetição. Você estudou esse conteúdo e repetiu esse conteúdo algumas vezes, inclusive resolvendo questões. Agora, para estudar esse conteúdo em uns 2 meses, você me fala. Para estudar uns 2, 3 meses, depois você me conta, você vai lembrar alguma coisa. Vai lembrar então uns 20% do conteúdo, que é o basicão, e olhe lá. Esse é um problema. Então, quem estuda para concurso público, gente, tem que memorizar o conteúdo de médio e de longo prazo. Tem que ser de médio e de longo prazo. Viu? Médio e longo prazo. Existe um conteúdo hoje que você pode usar no que vem. É mesmo, ué. Você não sabe quando é que vai ser a data da sua prova? Não, eu já sei, a minha é tal data. Beleza. Mas muita gente não sabe. Muita gente começa hoje, né, a estudar para ter resultado só daqui a X anos. Entendeu? Estou te colocando? Então, por isso é que a gente tem que ter essa clareza. Mas uma pergunta que eu sempre faço, quando eu faço memorização, eu quero que você responda, gente, de coração aberto, tá? Responde para mim no chat aí, por favor. Você já fez algum curso de memorização na vida? Já parou para estudar sobre memorização? Fazer um curso, um treinamento, seja online, presencial. Você já fez alguma vez na vida? Responda para mim, sim ou não. Só isso. Responda, sim ou não. Para eu entender se você já fez algum curso ou já estudou alguma vez na vida sobre memorização. Só coloca sim ou não e para mim aí já está de bom tamanho. Eu já consigo aqui extrair as informações que eu quero. Só para eu ter essa noção mais clara aqui. Joia? Geralmente é assim, né?
90% das pessoas responde: não, nunca estudei sobre memorização. Nunca, né? Aí a pessoa nunca estudou sobre memorização, mas ela quer memorizar. Ela quer lembrar do conteúdo. Vixe Maria. Deixa eu ver aqui. Olha lá, a Miriam, não. Janete, não. Neide, não. Ó, quem é meu aluno não pode responder não, viu? Tô brincando, gente. Eu sei que tem alguns que são meus alunos aqui, né? Eles já fizeram com memorização, porque a gente tem esse curso de memorização, né? É, a Vanilda, não. É, tá vendo, gente? A maioria nunca fez um curso de memorização na vida. E é normal, não se preocupe, tá? Nós estamos aqui justamente para deixar isso para trás. Vamos deixar isso para trás e vamos aprender a memorizar de uma vez por todas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte. Gente, a memorização, ela acontece em dois momentos, em duas situações distintas, tá? Em duas situações distintas. Primeiro, quando há a chamada ativação emocional. E a segunda, quando há uma repetição espaçada daquele conteúdo. Então vamos lá. O que é a ativação emocional? É o seguinte, a gente tem uma região do nosso cérebro, fica aqui mais ou menos no meiozinho, e essa região do cérebro, ela é responsável por trabalhar as emoções. Ela é responsável por muitos dos sentimentos que nós vivenciamos no dia a dia. É responsável por processar nossa criatividade. É responsável por uma série de questões que estão relacionadas diretamente às emoções. É o tal do sistema límbico. Então veja o que acontece. Quando eu, no dia a dia, eu me deparo com uma situação que me impacta emocionalmente, as chances de eu memorizar aquilo é muito grande, ainda que eu não queira. Ainda que eu não queira, eu vou memorizar aquilo. E às vezes eu vou memorizar e vou guardar no inconsciente. Eu nem sei que eu memorizei aquilo. De tão forte que é. Já ouviu falar em Freud? Já ouviu falar nos traumas da infância que as pessoas sofrem, né? É isso. É algo mais ou menos relacionado com isso. Então, às vezes, durante a infância, por exemplo, você passou por uma situação que te impactou emocionalmente de uma forma tão intensa que aquilo está gravado, está tatuado aqui, ó. Está tatuado na sua memória. Cara, e você não esquece isso. Está tatuado na sua memória. E às vezes você nem sabe. E isso, né, se tornou um trauma e vem trazendo uma série de complicações para a sua vida. Vai chegar um momento que provavelmente você vai ter que parar. Provavelmente você vai ter que parar para fazer, né, um acompanhamento sobre isso. Se submeter ali a uma terapia, né, uma análise, para entender essa circunstância. Você fala, poxa vida, então eu tinha isso aqui, eu nem sabia esse trauma. Pois é, olha para você ver. É uma memória que ficou gravada lá do passado. Claro, eu fui bem lá atrás. Mas, por exemplo, se eu te perguntar hoje, ou você lembra como é que foi a entrada do seu casamento? Você lembra como é que você chegou no seu casamento? Como é que foi a entrada ali, que você desceu do carro? Como é que foi? Nossa, aquele dia. O menino tava com um sapato. Ele tinha uma bola, tinha uma esfera de diamante na ponta. Quando ele descia, chegou a estufar assim, ó. Todo mundo olhou. Ah, nossa! Aí eu fui arrastando. Aí veio um cachorro, passou em cima do vestido. A sorte que deram uma bicuda no cachorro. Pá! O cachorro voou longe. Aí você vai contando. Ué, quanto tempo tem isso? Semana passada? Não, mas tem 25 anos já. Ô, louco, 25 anos, você lembra desse jeito? Ah, sei lá, eu lembro, do mesmo jeito. Mas por que você está se lembrando de forma tão realista, tão recente, de um acontecimento que foi lá atrás, há cerca dos 25 anos ou mais? Porque aquilo te impactou emocionalmente. Você se envolveu com aquele conteúdo. Entendeu o raciocínio? O bacana disso tudo é que, é claro, a gente pode ser impactado, né, emocionalmente de forma passiva. Às vezes você nem percebe aquilo. Você não faz isso, né, de forma intencional. Mas você pode se impactar emocionalmente de forma intencional. Porque o nosso cérebro, ele não tem muita
essa clareza do que é verdade, do que é real, do que é mentira. Ele não tem muita essa clareza, não. Nosso cérebro é bem ruinzinho isso aí pra identificar o que é verdade, o que é mentira. Tanto é que a gente já ouviu aquela frase, né? Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. E é isso mesmo. Então, se você começa a repetir uma mentira para o seu cérebro por várias vezes, repete, 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 aquilo para você em determinado momento vai se tornar uma verdade. Em todos os sentidos. É que eu sou um bosta, que eu não sou isso, que eu não sirvo para nada, que minha vida é um caos, que eu sou uma merda, que eu sei o que, blá, blá, blá. Cara, você repete aquilo tanto que aquilo vai ser tatuado no seu cérebro. Vai ser tatuado no seu hipocampo, que é a região que a gente vai guardar as memórias. E o pior, quando a gente traz essa informação lá para o hipocampo, tem um bichinho que fica lá dentro, chama amígdala, e essa amígdala que vai regular, tá? Essa dosagem de emoção. E a amígdala vai ficar assim, ó. Eu sou um bosta, eu não sei fazer isso, não sei aquilo, minha vida não presta. E a amígdala fica assim, ó. Bombando em cima para reforçar cada vez mais. Esse é o problema. Então, se você tem que optar, né? Falar que eu sou um zero à esquerda, ou eu sou o cara, ou eu sou a pessoa, então você a pessoa, você é o cara. Lógico, porque a amígdala vai estar do mesmo jeito lá, bombeando em cima, para fazer o quê? Para tornar aquilo, né, o mais verdadeiro possível. Entendeu o raciocínio? Então, às vezes, eu estou aqui, por exemplo, estudando uma matéria de direito constitucional, eu vou simplesmente fechar os olhos, vou imaginar aqui uma mentira, uma cena mentirosa, estou inventando, mentira assim, gente, uma imaginação, né? Vou imaginar uma situação acontecendo para que meu cérebro entenda que aquilo ali é verdade e eu vou memorizar aquilo. E aquilo vai me envolver emocionalmente. Entendido? Por exemplo, eu estou aqui estudando direito penal. Matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão. Aí, eu já vou fechar os olhos e imaginar pegando uma faca e fazendo assim, ó, o pescoço da pessoa de baixo para cima, assim, ó. Mexendo a faca assim, ó, e saindo um sangue azul, assim, nossa, sangue azul! E tal, e a pessoa assim, 6 a 20, 6 a 20, 6 a 20. Morreu. Aí você, nossa, cheguei até a arrepiar. Que isso é muito doido enfiar a faca na cabeça da pessoa. Entendeu? Isso vai te impactar? E é assim que a memória funciona. Não assusta não. É assim que a memória funciona. E muitas pessoas não passam em concurso público e não entendem isso, gente. É o básico do básico do básico. Né? Nossa, eu não tenho nem coragem de imaginar as coisas dessas. Vai ter coragem a partir de hoje. Porque é assim que a nossa memória funciona. Então você vai imaginar assim, ó. Vai começar a criar essas historinhas para você conseguir memorizar o conteúdo. Você precisa disso. Tem que passar no concurso. Entendeu? Então quando eu imaginei matando, eu fingindo que estou matando uma pessoa, eu imaginei aqui, né? Pá, fingindo que estou matando uma pessoa. Eu cheguei até, nossa, arrepiei e tal. E quanto mais se arrepiar, você ficar assim, maior a chance de você lembrar. Por quê? Impacto emocional, ativação emocional. Então, esse é o primeiro contexto. E tem um segundo contexto, que é o da repetição espaçada. O que é repetição espaçada? Por exemplo, eu estudei um conteúdo hoje. Tá? Já ouviu falar da curva de esquecimento? Provavelmente, né? Sempre que eu ministro uma aula, eu gosto muito de mostrar a curva de esquecimento. Porque tem pessoas que não conhecem, quem não conhece tem que ter uma... Gente, isso aqui é... Essa curva de esquecimento, ela começou a ser desenvolvida em 1894, tá? Olha só, não foi ontem. 1894, por Hermann Ebbinghaus, que é um psicólogo alemão. Foi, né? Um psicólogo alemão. Então, o que acontece? Ele nos ensinou que, a partir do momento que eu estudo um conteúdo, terminei agora de estudar um conteúdo, terminei agora de ler uma página do livro. Se você me perguntar alguma coisa sobre aquela página do livro, eu vou me lembrar de algo em torno de 100% do conteúdo. Agora, olha que tragédia. Se você me perguntar daqui a 1 hora, eu vou me lembrar de apenas algo em torno de 44% do conteúdo. É triste, né? Daqui a 1 hora. Se você me perguntar no dia seguinte, eu vou me lembrar de apenas algo em torno de 33% do conteúdo. Se você me perguntar daqui a 31 dias, eu vou me lembrar de algo em torno de 21% do conteúdo. Meu Deus do céu! É assim que funciona? É. Eu estou falando aqui de uma página que você leu. Uma. Agora imagine você que tem que ler trocentas páginas todo dia para passar no concurso. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer que eu vou lendo e vou esquecendo? Vai lendo, vai esquecendo.
Se for videoaula, mesma coisa. Assisti a videoaula, terminei a videoaula, fechei o play lá da plataforma, fechei. Já estou começando a esquecer o conteúdo. Gente, é triste, né? Eu sei, é triste. Fechei a plataforma, já estou começando a esquecer o conteúdo. É dureza. Só que aí, o próprio Hermann Ebbinghaus, ele sugeriu o seguinte, olha, se a gente já sabe que nós, né, estamos de imediato, se nós estamos ali começando a esquecer o conteúdo, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a revisar esse conteúdo, entendeu? Porque se a gente começa a revisar esse conteúdo, o que vai acontecer? Eu vou esquecer cada vez menos desse conteúdo, entendeu? Então o que é a revisão? Revisão é aquele ato de eu continuar vendo aquele conteúdo, ainda que mais rápido e de uma forma mais sucinta. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso vir aqui, já que eu sei que no dia seguinte eu vou ter me esquecido de aproximadamente 67%, então eu posso vir aqui no dia seguinte e fazer uma revisão do conteúdo. Se eu pegar, por exemplo, quando eu estava estudando ontem essa matéria, ontem eu estudei 2 horas de português. Durante as 2 horas que eu estudei português, eu fiz um resuminho daquele assunto. Vamos supor, tá, gente? Eu li 15 páginas do meu PDF. 15 páginas. Aí eu fiz um resumo de uma página. As 15 eu resumi em uma página. Parabéns. Aí sabe fazer resumo, gente. Aí sabe. Uma página. Viu? Resumiu 15 em uma. Show de bola, isso aí. A regra é, a gente pode fazer um resumo que equivale a, no máximo, 10% do total de páginas. Se eu li 30 páginas, eu resumo tem que ter no máximo 3 páginas. É isso. Focando só nas palavras mais importantes, nas palavras-chave. Ok? É isso. Ponto final. Então, ontem eu estudei português durante 2 horas, fiz um resuminho de uma página. Então, no dia seguinte, aqui, ó, eu vou parar, vou pegar aquele resumo e vou fazer uma leiturazinha dele. Gente, questão de 10 minutinhos, vou bater o olho nele aqui, ó, e fazer uma revisão. Vou ver as palavrinhas, né? Isso aqui eu lembrei disso, lembrei disso. Peraí, essa palavra, nossa, aqui, ó, o que essa palavra tá fazendo aqui? Eu nem me lembro disso aqui, peraí. Esqueci. Vou rapidinho no material aqui, ó. Ah, lembrei, peraí. Volto no resumo e escrevo mais uma palavrinha lá. Puxa a setinha e escrevo. Eu tava esquecendo aquela palavra que eu coloquei lá, nem lembrei que era a palavra. Entendeu? Então, no dia seguinte, eu vou lá e faço uma revisãozinha rápida daquele resumo que eu fiz. Só que eu começo a esquecer de novo. Como eu começo a esquecer de novo, aí quando chega aqui, ó, tá vendo? Ó, eu começo a esquecer de novo, ó. Só que aí já é o seguinte, gente. Eu vou esquecer no máximo 20%. Que a curva de esquecimento, ela vai diminuindo muito, tá vendo? Ela cai menos, digamos assim. O esquecimento, ele é cada vez menor. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu faço uma nova revisão, uma semana depois, aqui mais ou menos, ó. Aqui eu estava esquecendo do conteúdo, eu faço uma nova revisão aqui, ó. Aí começa a cair de novo, tá vendo? Vai cair bem menos. Daqui a um mês, eu faço uma nova revisão. Então eu vou sempre mantendo um percentual médio de 90% ou um pouquinho mais de 90% de lembrança do conteúdo. Entendeu? Então por isso que as revisões, elas são tão importantes. É para que você continue tendo o quê? As revisões são importantes para que você continue tendo um contato com aquele conteúdo. Entendeu? Então você precisa ter um contato com aquele conteúdo. Entendido o raciocínio? Quanto mais contato você tem com aquele conteúdo, maior é o seu nível de memorização desse conteúdo. Simples assim. Entendido? Beleza. Tá. Agora que você já entendeu, né, que quando a gente estuda um conteúdo, a gente já começa a esquecer esse conteúdo quase que de imediato, eu quero avançar um pouquinho mais contigo. Bom, gente, aprende uma coisa. O nosso cérebro, ele enxerga por meio de imagens. Nosso cérebro enxerga por meio de imagens. O que significa isso aí? Significa que quando você estiver estudando no dia a dia, não adianta você ficar querendo
memorizar exatamente o que o professor escreveu naquela linha. Memorizar conceito. Nossa Senhora. Aí tá assim, ó. O que é poder? Poder hierárquico. Poder hierárquico é o poder que estabelece as relações de subordinação na administração pública. Está tentando levar as palavras, as letras. Oh, meu Deus do céu. Não vai conseguir. Pode até conseguir depois de trocentos anos estudando. Mas, assim, para fazer uma prova daqui a alguns meses, complicado. Então, quando eu te pergunto, me explica o que é o poder hierárquico. Não vai falar assim, segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, poder hierárquico é isso, isso, isso. Não, não. Você precisa mostrar para mim qual a imagem que você tem de poder hierárquico. Porque você tem que ter uma imagem dessa na sua cabeça, registrada sobre poder hierárquico. Toda vez que eu falo poder hierárquico, você tem que ter condições de imaginar uma relação de hierarquia acontecendo. Eu lembro sim do meu chefe, né? Meu chefe chegando bem e falou assim, faça isso, rapaz, eu sou o chefe. Então, como ele é meu chefe, né? Porque ele tem hierarquia, né? Ele é meu chefe, está acima de mim. Ele manda eu fazer as coisas, delega coisas para eu fazer. E olha que ele avoca as coisas, ele fala assim, deixa que eu faça isso aqui. Você não sabe fazer nada direito. Me toma um negócio para fazer. E tem hora que ele chega e fala assim, vou anular esse ato que você praticou. Vou revogar esse ato que você praticou. Tudo isso meu chefe faz. Eu lembro dele. Nossa, é uma benção, meu chefe. Bonzinho que dói, né? Então eu lembro muito dele. Quando fala poder hierárquico, sabe? Eu lembro poder hierárquico. É o que dá esse poder pro chefe. O chefe rever o que o subordinado faz, corrigir o subordinado, revisar os atos do subordinado, delegar o ato do subordinado, pegar um ato do subordinado e fazer, deixa que eu faço. Tudo isso é consequência do poder hierárquico. Tá vendo? Mas por quê? Eu me lembrei aqui daquela historinha ali, daquelas imagens do meu chefe, né? Descendo além em mim, que sou subordinado dele. Lembrei daquilo ali. Tá tudo bem. Você trouxe uma imagem que você tem ali sobre o poder hierárquico. Você fez muito certo. Fez muito bem. Então, se você não faz isso, a partir de hoje, tudo que você está estudando, gente, tem que transformar aquilo em imagens. Tudo que você estiver estudando no dia a dia, você tem que transformar em imagens. Se você transforma em imagens, você não tem noção do quanto você vai sair na frente de milhares e milhares de pessoas. Porque na hora da prova, o que vai acontecer? Você vai se lembrar da imagem, aquela historinha que você contou aqui, né, internamente, e daquela historinha você vai se lembrando do conteúdo. Especialmente porque quando você abre uma questão, naquela questão ali tem lá, por exemplo, A, B, C, D, E, por exemplo, né? Então, em cada alternativa, a banca vai te dando algumas dicas. Fala, não é isso, por causa disso. Não é isso, não é isso, não é isso. Sobrou a letra E. Então, a resposta é a letra E, porque é a que sobrou. As outras, de certeza que não são a resposta. Então, sobrou a letra E. Tenho certeza que é a letra E. Tá vendo a situação? Então, é isso que eu quero deixar bem claro. A partir de hoje, se você começa a fazer o que nós chamamos de associação de imagens, meu Deus do céu! Se você começa a fazer associação de imagens, você vai chegar numa prova de concurso, vai se lembrar do conteúdo e vai gabaritar as questões. E eu passei por isso. Gente, eu passei por isso. Depois que eu achei que era até mágica, né? Depois que eu aprendi a memorizar, cara, eu chegava na prova e falava, não, deve ter alguma pegadinha aqui, não pode. Não, tá muito fácil. Não é que tava fácil. É porque eu estudei e memorizei o conteúdo. Entendeu? Cheguei, entendi o conteúdo, memorizei. E eu vejo que a galera que não conhece memorização, quando aprende a memorizar, fica doido. Eu tive em BH agora, algumas semanas atrás, né? Eu estou viajando em algumas cidades para gravar depoimentos dos nossos alunos, né? Que passaram em concurso, muitos deles passando as primeiras colocações e tal. E aí eles me contando, né? Olha, aí cada um vai me contando a história, eu vou gravando com o celular ali e tal. Eu gravo com uma câmera profissional e tal, né? Gravo depoimentos, a pessoa contar um pouco da história dela. Porque a gente acha assim, né? Eu não passo em concurso público porque minha vida é muito ruim, minha vida é um caos. A gente acha que a vida de todo mundo é uma beleza, só a nossa que é uma bosta, né? Então, por isso que eu não passo em concurso, todo mundo passa porque a vida de todo mundo é uma beleza. Eu gosto de gravar para mostrar, né, que a vida que não é bem assim que funciona. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades, gente. A gente precisa se organizar. Quando a gente se organiza, a coisa fica mais fácil.
Uns vão demorar mais para passar, outros menos, mas se você aprende a memorizar, você vai passar. É só questão de tempo. E um depoimento, vou te mostrar um depoimento rapidinho que eu gravei aqui da Natália. A Natália, por exemplo, você acha que tem um minutinho o depoimento. A Natália, por exemplo, gente, ela trabalhava o dia inteiro, estudava em média 3 horas por dia. Em média, 3 horas por dia. Ainda tinha uma criança de 3 anos. Ela estava me contando, professor, minha vida era um caos. Meu Deus do céu, não sei me comparar no concurso, não. Porque, nossa, era uma correria danada. Eu estudar 3 horas era um sufoco, mas graças a Deus que eu aprendi a memorizar. Assisti as suas aulas lá, aprendi a memorizar. Isso que foi a minha, como diz aqui no norte, a minha valença. É que eu aprendi a memorizar. Olha só que legal ela contando aqui a história dela pra você ver. Só um pedacinho, né, gente? Vou mostrar só um pedacinho. Ela, no depoimento dos 10 minutos, eu vou mostrar só um pedacinho aqui, bem rapidinho. Natália, você passou recentemente no TRE de Minas. Parabéns, né? Excelente classificação. Vai ser nomeada agora. Tá quase na hora do churrasco. Mas eu quero perguntar o seguinte. Qual que você acha que foi o seu grande diferencial nessa preparação com o concurso TRE de Minas? Já que você trabalhava, tinha criança pequena, eu sei que não foi nada fácil, né? Mas qual foi o seu grande diferencial na preparação? O meu diferencial foi focar, né, na memorização, conhecer o método TANC e planejar bastante também. E qual foi, dentro do seu dia a dia de preparação, o que você fez que te chamou, técnica de memorização que te chamou a atenção ali, que realmente deu um resultado mais rápido para você? O Palácio da Memória foi a técnica que foi melhor aplicável para mim ali no meu contexto. Natália, quando você chegou e começou a aplicar o método TANC dentro do curso, quais eram os seus percentuais de acertos no início, quando você entrou no curso, e quando você saiu, seus percentuais de acertos estavam em quantos por cento? Então, quando eu entrei no curso, eu não fazia esse acompanhamento, mas era por volta de 70%, 75%, era o que eu tinha de acerto. Depois que eu comecei a usar o método TANC, eu fui para 90%, ganhei essa camisa com meus 90% de acerto. E na prova do TRE de Minas, por exemplo, você acertou quantas questões, você lembra? Eu fiquei com 166 pontos, Caramba, que foi bem. Quase 90% da prova. Parabéns. A imagem tá muito boa, não porque meu filho tava comigo, eu falei assim, Heitor, grava pra mim aqui no celular, que é esse bate-papo aqui e tal. Porque a gente gravou o depoimento dela profissional, uma coisa mais completa, né? A gente vai gravar no celular só pra explicar essa parte da memorização. Então, gente, eu posso mostrar aqui, sei lá, eu devo ter aqui uns 50 depoimentos de pessoas, dos mais, tudo que é jeito que você quiser, tá? Tudo é jeito que você quiser, eu tenho depoimentos que eu vou te mostrar. Quando a pessoa aprende a memorizar, não tem segredo, não tem volta. É acertar as questões, entendido? Mas o caso dela é interessante por quê? Porque ela tinha criança pequena, só 3 horas por dia de estudos, né? Aprendeu a memorizar e passou. Vai ser nomeada agora, mês que vem, em agosto. Ela passou no concurso TRE de Minas, né? Esse último concurso unificado do TSE. Ela vai uma posse agora em agosto. A TRE de Minas está homologando agora as remoções, né? Em agosto já vai começar a nomear. Tá lá ansiosa para começar a trabalhar. Ser minha colega de trabalho na Justiça Eleitoral. Bom demais, né? E aí, gente, levando em consideração que o nosso cérebro enxerga por meio de imagens, o que eu tenho para dizer é que você precisa aprender a trabalhar com imagens. Aprender sempre que você estiver lendo algum conteúdo de direito, por exemplo, ou seja, qualquer conteúdo, português, direito, matemática, qualquer um. Aprenda a você visualizar aquilo ali acontecendo na prática. Então, crie imagens que sejam absurdas, improváveis, ridículas, impossíveis de acontecer, sexuais, você esquartejando, matando pessoa, do jeito que você quiser, gente. Não tem problema não. O que manda aqui é você conseguir memorizar o conteúdo, tá? Vou fazer um testezinho com você. Eu quero te provar que a sua memória não é ruim. A sua memória está destreinada, tá? Quero fazer um teste rapidinho contigo aqui. Eu quero te mostrar que a sua memória está apenas destreinada. Pode ser? Eu vou precisar da sua colaboração. Vou precisar de uns 5 minutinhos seu aqui. Pra fazer um teste comigo. Pode ser? Beleza. Quem já fez esse teste, gente, não chuta. Você já não assistiu uma aula sua, às vezes você fez esse teste, hein? Não chuta. Eu vou pular a tela aqui e vou ir, hein? Não chuta. Fica aí quietinho. Deixa quem não fez o teste ainda para poder fazer o teste, tá? Gente, é o seguinte. Eu quero que você agora fique aí bem light, relaxa na cadeira. Nós vamos fazer um teste aqui agora. Ó. Quero que você feche os olhos. E aí, você vai imaginar comigo uma historinha que eu vou te contar. Viu? Depois eu quero que você lembre dessa historinha. Pra ver se você vai lembrar fácil. Porque uma história bem contada, ela vai fazendo vinculação uma coisa com a outra. Então, sabe a série? As séries, quando você assiste Netflix, esses dias eu estava assistindo Netflix, qual que era continuação do Senhor dos Anéis, eu adoro. Continuação do Senhor dos Anéis. Anéis de Poder. É a continuação do Senhor dos Anéis.
Aí quando começava o novo capítulo, em 2 minutinhos, em 1 minuto, eles contavam a história todinha. Uma cena de 5 segundos, outra cena de 5, eu lembro da história todinha, uma cena vinculando a outra. Nossa memória funciona assim. Por isso que eles fazem assim, óbvio, né, gente? Querem que a gente manter a gente ali assistindo. Sabe que o nosso cérebro funciona assim, eles querem manter a gente assim, por isso eles fazem assim. Então, toda vez que você imaginar, você aqui, ó, pensar na imagem, essa imagem, ela vincula a essa vincula a essa vincula a essa. E se você lembra dessa primeira, você lembra de todas. É isso. Vamos lá. Feche os olhos aí. Imagine que você está num cartório de registro civil. Cartório de casamento, cartório civil. Civil é o cartório civil é que faz casamento. Você estava nesse cartório civil, gente, e você percebeu que tinham 2 homens se casando. Os 2 homens estavam lá se casando no civil, e eu achei estranho, porque um estava de vestido rosa, vestido mesmo de noiva, rosa, e o outro vestido azul, ali no cartório civil. Tá? Ali no cartório civil. Aí, você tá lá só olhando aquilo de longe, né? Dentro do cartório, você tá dentro do cartório civil. Do nada, veio ali uma criancinha com uma caixa de aliança, de diamante, até brilhando assim na mão. Ela tropeçou e o diamante e a caixinha com os anéis, a aliança, né? Voaram pela janela. Aí todo mundo correu para a janela. Quando olhou para baixo, era um comércio. Era um comércio, mas estava lotado de gente. Era um comércio mesmo, grandão assim, sabe? Comércio de pessoa, que tanto de gente para lá, para cá, vendendo tanto de coisa. E aí, essa caixinha de anel caiu no meio do comércio. No meio do comércio. Quando essa caixinha caiu no meio do comércio, teve um ladrão que já pegou essa caixinha e saiu correndo. Oba! Um anel aqui, uma aliança. Pegou a caixinha e saiu correndo. Gente, ele não deu 10 passos. Quando ele deu uns 10 passos para frente, tinha um policial penal. Policial penal. Policial penal é que ele trabalha na penitenciária. Ele estava até uniformizado. Policial penal. Ele fechou a mão assim, pá, na cara do bandido, do ladrão. O rosto dele virou para trás. Pegou curupira, só que o curupira ao pé, né? Ele foi o rosto. Chegou a virar para trás. Seu vagabundo, vou te ensinar o que é roubar. Não, seu policial penal. Pelo amor de Deus, eu não ia fazer isso não, eu ia devolver. É, seu vagabundo. E aí começaram a arrastar, viu outro colega, o outro policial penal também. Os dois pegaram esse caboclo e arrastaram para um local, gente, que era uma cela formada de processos. Como assim, formada de processos? Sabe aqueles processos judiciais antigos, que eram todos coloridos, de papel mesmo? Hoje em dia é tudo no sistema, né? Quem trabalha na justiça, no Poder Judiciário, sabe, é tudo no sistema, PJE, né? Mas assim, era uma cela cheia de papel. Né, uma cela formada de processos de papel. Coisa doida. Você vai ficar aqui dentro dessa cela de processo aqui? Não é possível, vai ficar aqui dentro sim. Ué, esses processos coloridos aqui, não interessa, vai ficar aí dentro. E tinha uma grade na frente, né? Aí o cara tava, me tira daqui, porque eu tenho família, gritando, não sei o quê. Aí ele viu passar um vereador. Na frente dele, esse vereador da cidade dele, falou assim, ô, Doquinha, me tira daqui, rapaz, senão eu nunca mais voto no você. Aí o Doquinha veio com uma urna eletrônica. Mas era uma urna verde fluorescente piscando. Tuf, tuf. Se eu tirar o CD, você vota em mim? Voto na hora. Aí ele tirou uma urna assim, ó, do bolso. Uma urna bem grande assim, do bolso. Mas tirou aqui, não. Uma urna eletrônica do bolso. Aí ele foi, digita meu número na urna eletrônica aí. Quando ele foi digitar o número, né? XY, puf, a urna explodiu. Mas foi uma explosão gigantesca. Na urna, né? A gente sabe que a urna envolve eleição, né? Eleitoral, eleição. E aí a urna explodiu. Quando essa urna explodiu, não sei se era uma urna mágica, uma urna eletrônica mágica, não sei o que era esse negócio. E aí eu só vi que ele acordou no meio de uma agricultura. Cheio de agricultor do lado, todo mundo plantando repolho. Ele olhou, puf, caiu assim, deitado. Ô moça, pelo amor de Deus, onde é que eu tô? Olhou para um, olhou pro outro e falou assim, uai, você tá aqui junto de um tanto de agricultor, tá cheio de agricultor aqui plantando repolho. Meu Deus do céu! Isso aqui é uma agricultura? É? Plantação de repolho. Como é que eu vim parar aqui? Não sei, você caiu aí do nada e apareceu aqui. Oh, meu Deus do céu. Aí ele foi olhou pro lado. Quando ele olhou pro lado, gente, tinha um navio beirando o mar, assim, um navio gigantesco, cheio de containers coloridos, né?
Aí ele chegou pra mulher, aquela agricultora, e falou assim: Ô agricultora, o que é aquele negócio na frente? É um navio? É um navio. Ué, o mar já é aqui? É, ué. O canal marítimo já é ali, ó. O mar já é ali. Oh, meu Deus do céu. Tá pertinho do mar assim? Tá pertinho do mar assim. Uai, então eu vou pegar esse navio e tentar voltar pra casa. E aí ele levantou e foi andando em direção ao mar, né? O marítimo ali, o navio. Quando ele chegou na porta do navio, gente, quando ele ia começar a subir a rampa, umas 50 mulheres da aeronáutica, toda vestida assim, sabe? Tenta imaginar uma farda aeronáutica, luvinha branca, capacete de aeronáutica. Meu senhor! O que é isso? Oi, pois não, assustou o cara, né? Assustou. Meu senhor! O senhor não vai entrar no navio, não. Não, como assim? Não. O senhor não vai poder seguir pelo canal marítimo. Pelo mar, não. O senhor vai entrar, sabe onde? Nesse foguete que está aqui do lado, porque o senhor vai para o espaço. Como assim vai para o espaço? O senhor vai ficar preso no espaço. A gente criou uma prisão no espaço. Então o senhor vai entrar nesse foguete e vai para o espaço. E aí falou, olha, já que eu não tenho escolha, né? Lá vou eu. Aí ele entrou no foguete. Gente, quando o foguete começou a fazer a contagem regressiva, né? 5, 4 para ele ir para o espaço. Aí ele foi, tirou a CLT do bolso, carteira de trabalho, e falou, já que eu vou ficar preso no espaço, abriu a janelinha, tchau, CLT. Jogou a carteira de trabalho. A carteira de trabalho bateu lá no chão, puf, na cabeça do vaca que estava lá, a vaca desmaiou, caiu deitada no chão lá. A CLT, né, ela veio de cima, ela pegou pressão, veio rodando, aquela CLT azul, paf, na cabeça da vaca. A vaca pá, desmaiou no chão. Você não morreu, não, ela estava lá no chão. Entendeu? Isso quando a CLT é porque ela veio muito alto, né? Pegou pressão e puf, bateu na cabeça da vaca, a vaca esquartejou lá no chão e ficou lá quietinha, ficou lá parada. Entendeu? É essa a história. É essa a história. Vamos tentar aqui rapidinho, questão de 2 minutinhos, lembrar dessa história? Pode ser? Questão de 2 minutinhos, lembrar dessa história? Pode ser? Vamos comigo? Vamos comigo rapidinho aqui, ó. Gente, vai lembrando da história, tá? Vamos lá. Primeiro, não olha pra mim não, primeiro. Não olha pra mim não, viu? Tenta lembrar com a cabeça assim, primeiro. Primeiro ponto da história. Cartório civil. Tô te ajudando a lembrar aí. O que aconteceu no cartório civil? Tá. Foi pra segunda cena. Segunda cena é o quê? Não vou cantar aqui não. Beleza. Vamos pra terceira cena. Quarta cena. Vamos nos processos já. Quinta cena. Explodiu. Sexta cena. Sétima cena. Oitava cena. Nona cena. Décima cena. A última cena. Então, se acontecer cena, uma a mais ou a menos, não tem problema não, tá? Depende da forma que você memorizou isso aí. Conseguiu lembrar? Historinha? Gente, só coloca pra mim assim, ó. Sim ou não. Se você conseguiu lembrar. Só coloca assim, sim ou não aqui no chat. Isso é importante pra mim, tá? Coloca sim se você conseguiu memorizar. Coloca não se você não conseguiu memorizar. Tudo bem. Coloca aí, sim ou não. Coloca aí. Sim ou não. Coloca aí. Eu lembrei. Lembrei da historinha. Não, não lembrei disso, não lembrei daquilo, tal. Não lembrei disso, não lembrei daquilo. Eu poder, aí, ó. O Joilson colocou que lembrou. Coloca aí, eu lembrei de tudo, não lembrei de nada. Só pra eu poder entender. Tá? Beleza. A maioria tá lembrando, né? Não. Quando você coloca não lembrou de nada. Lembrou de nada. Olha, lembrou de nada. Não é possível. Agora, gente, vamos lá. O que mais que eu quero de você agora? Agora, a gente vai avançar, porque agora a gente vai sair dessa história da história, vamos falar da historinha. Vamos avançar um pouquinho, porque eu quero te perguntar o seguinte. Vamos ver se você é bom ou é boa de direito constitucional.
Lá na Constituição Federal, tem um artigo, que é o artigo 22, inciso 1º da Constituição, que ele fala assim: compete privativamente à União legislar sobre. Se você nunca estudou esse assunto, vai ficar difícil aqui você matar a charada. Mas se você já estudou alguma vez essa parte que é compete à União legislar sobre, 2 pontos. Aí tem as matérias do direito que compete à União legislar. Vamos tentar descobrir quais são essas matérias que compete à União legislar juntos? Vamos lá, juntos, hein? Quais são as matérias, quais são os ramos do direito que é a União que vai criar lei sobre esse assunto? Tem prova, esses dias tem em prova, né? Vamos lá. Primeiro, cartório civil, ou seja, direito civil. Direito civil. Jogou a aliança pela janela. Pá! A aliança caiu no meio do comércio. Direito comercial. Não pegou. Saiu correndo. Veio o policial penal e pá! Na cara do ladrão. Policial penal. Direito penal. Pegou o ladrão e jogou esse ladrão dentro de uma cela formada por processos. Tudo direito processual. E o cabo tá lá assim, me salta, me salta. O vereador com uma urna eletrônica, né? Que a gente usa na Justiça Federal. Apertou, botou a urna e explodiu. Pá! Urna eletrônica, Justiça Federal, direito eleitoral. Quando a urna explodiu, ele acordou no meio da plantação de repolho. Aí ele perguntou, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma agricultura. Todos nós somos agricultores. Direito agrícola. Ué, e aquele do lado? Ah, aqui é um canal marítimo. Direito marítimo. Vou lá subir nesse navio. Aí 50 mulheres com farda aeronáutica. Senhor, o senhor não vai subir. Aeronáutica? Direito aeronáutico. Aí ela falou, as mulheres falaram assim, o senhor vai para o espaço nesse foguete. Direito espacial. Quando eu subi no foguete, a pessoa subiu no foguete, pegou a CLT, direito de trabalho, CLT, direito de trabalho, e jogou pela janela. Pronto. Ou seja, você memorizou, sem saber, o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Sem você saber, você memorizou o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Como é que você fala que a sua memória é ruim? Nós estamos aqui numa aula ao vivo, você está tenso aí, tensa do outro lado, e você ainda conseguiu memorizar. Talvez, né, você não tenha memorizado 100%, porque você não aplicou a técnica devagarzinho, entendendo. Claro, porque eu sou um teste, foi rápido, né? Mas, gente, é isso aí, ó. Entendeu? Você acabou de memorizar o artigo 22, inciso 1º da Constituição. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, tudo que você for estudar a partir de hoje, gente, tem que ser utilizando imagens. Essa técnica aqui que a gente acabou de ver foi a técnica para você memorizar essa parte mais chata. Lógico que eu poderia ficar aqui mais 2 horas aprofundando, né, gente? Que é só uma noção para você entender. Então você percebe que quando você começa a se forçar, você vai lembrando. Isso, mais isso, mais isso. Aí imagine só, estudou isso hoje. Amanhã, você pega, lembra da revisão? Revisão, hein? Amanhã, pega o artigo da Constituição rapidinho, de novo, amanhã. Pega esse artigo aqui rapidinho de novo, ó, e lê. Durante 1 minuto, faz uma leitura dele. Direito civil é o cartório civil. Comercial é quando joga a aliança lá no comércio. Penal, quando vê o policial penal e deu um tapa na cara. Processual é aquela cela que foi formada por um tanto de processo, né? Tinha uma grade. Eleitoral, porque viu o vereador, né? Com a urna eletrônica da Justiça Federal, falou assim, vota em mim então. Agrário foi quando a urna explodiu, ele caiu no meio dos agricultores, agrário. Aí ele olhou para o lado, viu o canal marítimo, né? Viu o mar, viu um navio lá no mar. Quando ele foi para o navio, viu um tanto de moço da aeronáutica falou assim, não, você não vai entrar aqui, você vai entrar no foguete, porque você vai para o espaço. E aí, quando ele entrou no foguete, começou a ir para o espaço, ele jogou a carteira de trabalho pela janela, CLT, carteira de trabalho, direito de trabalho. Olha aí, em menos de 1 minuto, eu revisei o conteúdo. Então,
Se você fez da forma que a gente acabou de fazer, amanhã, com 1 minuto, você foi lá e fez uma revisão desse conteúdo. Daí uma semana com 30 segundos, você revisou de novo. Daqui a um mês com mais 30 segundos, gente. Você vai chegar na hora da prova e vai falar assim: eu sou o rei da memória. Eu sou o rei da memorização. E é essa a percepção mesmo. Porque você já sabe memorizar. E olha que você conheceu aqui uma das técnicas de memorização. Existem várias e várias técnicas. E quanto mais técnicas de memorização você conhece, maiores são as suas chances de aprovação. Entende o raciocínio? Agora, você conseguiu entender, gente, quanto é importante a gente aprender a memorizar para passar no concurso? Quando a gente aprende a memorizar, a sua vida melhora não somente na preparação para concurso, é em tudo. Você aprende a memorizar melhor o nome das pessoas, aprende a lembrar das coisas do seu dia a dia com muito mais facilidade. Ah, mas eu tenho TDAH. Mais do que nunca você precisa aprender a memorizar. Aí mais do que nunca. E conhecer as técnicas de memorização barra organização. Acabou. Mais do que nunca. Aí a obrigação aumenta mesmo. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de concentração, uma pessoa que tem muito branco, nossa, peraí, eu estudei isso aqui, eu não estou conseguindo lembrar. Uma pessoa que tem andado no nível de ansiedade muito alto. Gente, você tem que aprender a memorizar. Sabe por quê? Se você não aprende agora, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, está estudando do mesmo jeito. Palavra de quem levou muito ferro com isso. Palavra de quem sofreu 13 reprovações. Mas depois cair na real que tinha que aprender memorização. Aí depois que eu aprendi, fui aprovado 4 vezes. Inclusive no cargo de analista, que é o cargo que eu ocupo hoje. É isso. E aqui não interessa para qual concurso você está estudando. INSS, CNU, TJ, TRT, juiz, promotor, cartório. É qualquer concurso, gente. Você precisa aprender a memorizar. E olha só. Mais cedo, algumas pessoas perguntaram aqui sobre o curso de memorização. O que acontece? Essa semana eu abri novas vagas para o meu curso de memorização. Só te explicar basicamente como é que esse curso funciona. O meu curso de memorização se chama Fórmula da Memorização Total. Ok? Eu vou falar logo de cara. Qual que é o preço do curso? R$ 797. Lógico, tem custo no mercado que custam 2.000. O mais normal é você achar custo de 997, né? R$ 997. O investimento dele é R$ 797. Só que eu sei que a situação não tá boa para muita gente, né? Eu sei que tem uma galera estudando há muito tempo, a galera torrando grana, não vê retorno, já tá querendo desistir dos estudos. E eu tô aqui para te mostrar e te provar. Se você aprender a memorizar, você vai mudar a sua realidade em poucas semanas. Posso ser mais claro? Em 2 semanas, depois que você assistir às aulas do curso Fórmula da Memorização Total, você já vai aprender tudo que você precisa. Você não vai pagar o valor de 797. O que eu puder fazer para você entrar nesse curso, eu vou fazer. Pode ter certeza. Ah, então dá logo um desconto de 50%. Calma. Calma que eu vou chegar lá. Tá? Gente, deixa eu destacar um ponto importante. O prazo de acesso ao curso é de 1 ano. Então você vai poder assistir às aulas quantas vezes você quiser. Sabe o que é o melhor de tudo? Esse curso, o curso Fórmula da Memorização Total, ele tem um acesso de 1 ano. Hoje, esse curso tem mais ou menos 8 horas de aulas. Gente, aula prática, direto ao ponto, sem encheção de linguiça, sem enrolação. Ensinando a memorizar o conteúdo que cai em prova. Eu só uso exemplo de concurso. Eu abro uma questão de concurso, eu resolvo essa questão com você. Não quero te ensinar a memorizar carta de baralho, capa de revista, pé de dominó. Não cai em prova, pô. Vamos aprender a memorizar conteúdo que cai em prova. Meus exemplos são exemplos de concurso. Eu passei em concurso.
Tá cheio de gente que ensina memorização aí que nunca fez um concurso na vida. Mas se é tão bom de memorização, faz um concurso e passa pra eu ver se é bom mesmo. Entendeu? Eu passei em 4, pô. Não fico só ensinando a memorizar, não. Eu passei em concurso, testei minha memorização. É diferente, né? Então, o prazo de acesso é de 1 ano. E todas as lives que eu faço de memorização, eu vou colocando dentro do curso Fórmula Memorização Total. Então, tem várias lives que você pode assistir, né? Não precisa nem assistir. Ah, hoje tem uma live lá. Você é aluno? Não precisa assistir, não. Vai ficar depois a live pra você lá, já que você é aluno do curso. Entendido? Outro ponto importante aqui. Já coloquei, né? Que o curso tem basicamente 8 horas. Só de técnica de memorização. Bem no formato passo a passo mesmo. Além disso, eu criei um método. Eu coloquei um módulo novo explicando o método tanque. O que é o método tanque? É o método que eu utilizei para passar e que milhares de alunos que já estudaram nos meus cursos também utilizaram. Você tem ideia? Esse é o mesmo método que a gente utiliza lá na mentoria. Eu tenho um acompanhamento para quem quer fazer concurso, né? Qual é o valor do acompanhamento? Hoje, o normal é 3 mil. 3 mil. Se quiser matricular hoje, 2 mil. Mas hoje você não consegue, porque não tem vaga. Entendeu? 3 mil. Eu peguei o método tanque e resolvi colocar dentro do curso Fórmula da Memorização Total. Para você entender realmente como estudar no dia a dia. Como é que você escolhe o material didático, como é que você assimila o conteúdo, como é que você memoriza, como é que resolve questões. Tudo explicadinho. Então, além de você aprender a memorizar, você vai aprender a organizar os seus estudos. Olha que bacana. Então, antes, me falaram aqui, né? Curso 797, 50% de desconto, daria o que? Uns R$400, né? Relaxa, vai ser isso não. Vai ser menos do que isso. Ainda tem um detalhe. Os 5 primeiros que se matricularem hoje, eu vou conceder, gente, né? Um bônus especial. Só para os 5 primeiros, porque aí dá um trabalhão danado isso aqui. Qual que é o bônus especial? Daqui a pouquinho eu vou colocar o link aqui para você se matricular, tá? Vou falar o valor certinho, que vai ser esse valor promocional. O que eu vou fazer aqui? Gente, é o seguinte. Os 5 primeiros que se matricularem hoje, no Fórmula da Memorização Total, eu vou gravar uma orientação específica para esses 5 primeiros. Então, por exemplo, o Doquinha foi o primeiro a se matricular depois que eu liberei o link aqui no chat. O primeiro a se matricular. Eu vou mandar um formulário para o Doquinha preencher e contando um pouquinho da história dele. Concurso que ele está estudando, qual é o foco, o material que ele utiliza, como é que estão os percentuais de acertos em cada matéria. Bem completinho, ele vai preencher para mim. Aí, eu vou gravar um vídeo. Ei, Doquinha, tudo bem, né? E aí, Doquinha, parabéns, viu? Já tá usando o FMT aí, né? Rapaz, deixa eu te falar, você preencheu o formulário para mim, agora eu tô aqui para te passar algumas orientações, tá? Eu vi que você está estudando concurso tal, fazendo isso, fazendo aquilo, blá, blá. Gente, há uns 10, 15 minutinhos só de orientações voltadas para aquela pessoa. Um vídeo personalizado para aquela pessoa. É só para os 5 primeiros que se matricularem. Tá? Isso dá um trabalho gigantesco. Eu não consigo fazer para todo mundo. Senão eu não faço mais nada, né? Então, gente, esses são alguns benefícios, algumas condições especiais para você entrar no Fórmula da Memorização Total. Ah, professor, mas qual que vai ser o valor, então, do Fórmula de Memorização Total? Vou até escrever aqui, ó. Eu tinha até esquecido de escrever, que o valor é 797. Aí não vai ser mais esse valor de 797, né? Gente, para quem se matricular agora, né, especialmente os 5 primeiros, o valor do curso Fórmula da Memorização Total vai ser igual a... Espera aí que tá chegando. Gente, isso aqui é para falar assim, ninguém vai ficar de fora. Isso aqui é para quem reclamar, eu falo assim, não, me ajuda aí, né? Se você reclamar, é porque você não tá querendo passar em concurso. Vou falar desse jeito, viu? Anota aí, ó. 12 parcelinhas de R$19,78. Ou, se você preferir, R$197 à vista. Ok?
E aí, eu vou postar no chat agora o link. Vou postar agora o link para você já clicar e já se matricular. Combinado? Gente, os 5 primeiros vão ter aquela condição especial. Somente os 5 primeiros. Vou postar o link aqui agora no chat. Então você já pode clicar e fazer a sua matrícula na hora que o link aparecer aí no chat. Combinado? Foi. Só clicar e se matricular. Fechou, galera? E olha só, se tiver alguma dúvida, vai postando aqui no chat, porque eu estou aqui para responder as dúvidas que você tenha. O link está lá em cima no chat, tá, gente? Eu estou aqui para responder as dúvidas que você tenha. Gente, eu sei que tem pessoas aí vendendo cursos de memorização, né? Pra você acertar mais questões na prova por R$ 997, R$ 2.000. Agora eu vou ser bem sincero, tá, gente? Olha, sinceridade, esse curso Fórmula da Memorização Total, ele dá de 10 a 0 nesses cursos. E o investimento nele é 5 vezes menor. É muito, mas muito menor. Ele é muito, mas muito menor. Então, sinceridade, se você quiser em 2 semanas, eu tô falando 2 semanas, mudar completamente a sua forma de estudar, é o curso Fórmula da Memorização Total. Você que já estuda há bastante tempo, está com resultados muito ruins. Cara, eu estudo há 6 meses, 9 meses, 1 ano. Quando eu vou resolver um simulado, eu fico com 60%, 70% de acertos. Cara, vamos acabar com isso. Assistiu às aulas, começou a aplicar, você vai ver que nos próximos simulados, seus percentuais já vão começar a subir. Todo o conteúdo que você estudar aplicando o método, aplicando as técnicas de memorização, você já vai ver automaticamente os percentuais de acertos aumentarem. Esse QR Code aqui, gente, é o QR Code do curso. Pode bater no QR Code, já vai direto para a página de matrícula. Tá? Então, não perca tempo, gente. Aqui é o caminho para você chegar e efetivamente, né, aprender a memorizar. E como a gente já conversou aqui, quem passa em concurso público é quem acerta mais questões na hora da prova. E diante de tudo que nós falamos aqui, você viu, né, que não tem segredo. Você só precisa conhecer as técnicas. E você pode até encontrar, e você vai encontrar alguns outros cursos de memorização no mercado. Mas são cursos, primeiro, mais caros, muito mais caros, e além de serem muito mais caros, ainda tem um detalhe. São muito mais caros e não entregam nada do que você realmente precisa. São cursos que não são focados em concurso público. Pode pesquisar. São cursos que não são focados em concurso público. Esse é o grande detalhe. Tá bom? Já vou avisar aqui, ó, que o primeiro que se matriculou, o único que eu consigo ver, infelizmente, vai ser o primeiro. Mas depois eu vou passar para vocês o restante. A gente vai entrar em contato com vocês depois, tá? O primeiro a se matricular foi o José Robson, viu? Zé Robson, seja bem-vindo, viu? Não sei se você está no chat ainda aí. Seja bem-vindo. Chegue agora, comece a assistir às aulas. Cara, você vai ver que em 2 semaninhas, 3 semanas no máximo, você já vai estar vendo os seus percentuais de acerto subirem. Vai aumentar, né, a qualidade aí do seu estudo. Em todos os sentidos. Não é só memorizar melhor, não. Se você está acertando mais questões, consequentemente, né, a sua ansiedade cai, aquele sentimento de culpa ruim, aquela angústia, né, de estar fazendo algo sem ter resultado. Isso vai para o ralo, né, porque você vai começar a enxergar o resultado. Então isso tudo, gente, é automático, tá? Você vai ver o resultado acontecendo automaticamente. Isso é legal. Por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa que está sem estudar aí, por exemplo, há 2, 3 anos, né? Ela volta e com poucas semanas ela começa a resolver questões e acertar mais questões do que a pessoa que está aí, ó, há 2 anos estudando ininterruptamente. Mas por quê? Uma única razão. Ela conhece técnicas de memoração. A outra, não. Dá um exemplo do Felipe aqui, ó. Deixa eu colocar esse depoimento do Felipe rapidinho. O Felipe, gente, ele foi meu aluno também e passou em segundo lugar. Segundo lugar no concurso do TRE de Minas. Vai ser nomeado agora também no mês que vem. Segundo colocado no cargo de técnico judiciário. Uma prova difícil, complicada. Ele passou em segundo lugar. Olha o depoimento aí
do Felipe, que legal. Ô Felipe, você passou em segundo lugar no TRE de Minas, cara. Parabéns, classificação excelente. Eu queria entender de você o seguinte, quando você começou a aplicar o método Tanque, quais eram os seus percentuais de acerto das questões no dia a dia de estudos, né? Quando você chegou no dia da prova, quais foram os seus percentuais de acertos? Eu não tinha muita noção de quais eram esses percentuais, não fazia esse monitoramento, mas eu tinha uma noção que era algo em torno de 70 e poucos por cento, até 75. Já depois de 2 ou 3 semanas, eu já atingi os 90%, que era a meta, né, que a gente tinha estabelecido. Aí, ao longo do tempo, depois, esse percentual até deu uma baixada um pouquinho, porque eu fui me aprofundando, fazendo umas questões mais difíceis. Só que aí no dia da prova eu consegui fazer 92% de acerto. Felipe, você chegou na prova do TRE e fez 92% de acertos. Você aplicou o método Tanque durante a sua preparação. Você entendeu o seguinte, dentro do método, o que foi mais importante para você no passo a passo de estudos? Olha, professor, teve algumas coisas que foram importantes. Por exemplo, como é baseado muito em memorização, acredito que o fato de eu ter feito resumos ajudou muito a fixar, né, aquelas informações. E também para ajudar na memorização, fazer associação de imagens, conversava, apresentava como se fosse uma mini aula para as pessoas, para minha esposa, por exemplo. E isso foi, eu acredito, que foi o mais importante para conseguir fazer essa memorização, fazer assimilações, analogias. E então foi muito importante essa questão de assimilar e memorizar e fazer questões também para ser efetivo nesse método. E aí, gente, Felipe passou em segundo lugar, hein? Agora, por que ele passou em segundo lugar? Ele trabalhava o dia inteiro. Esse pedacinho ele não comenta não, né? Ele trabalhava o dia inteiro, chegava do trabalho à noite e ia estudar, final de semana ele dava um gás, mas ele passou em segundo lugar. Segundo lugar. Mas por que isso? Porque ele sabia memorizar. Porque, por exemplo, você tem 2, 3 horas de estudos por dia. Você não conhece, né, as técnicas de memorização. O que vai acontecer? Você tem 2, 3 horas por dia e não conhece as técnicas de memorização, gente, simplesmente você vai perder seu tempo. Seu tempo já é curto. E aí você tem que estudar o conteúdo 2, 3 vezes, porque você não está conseguindo memorizar, né? Está errando muitas questões. Então isso não te faz evoluir. Entendeu? Então por isso que eu te falo aí que o ponto crucial do processo de preparação é a memorização. E eu acho estranho porque a galera não entende isso, né? A galera não entende que memorização é o primeiro passo para você realmente aprender a estudar. Para você realmente chegar na hora da prova e lembrar do conteúdo. Ok? Bom, então foi dado o recado, tá? Foi dado o recado. Os 5 primeiros nós vamos entrar em contato, tá? Em breve, para a gente repassar as informações, mandar aquele áudiozinho ali, aquele videozinho gravado, com as orientações. O link está aí no chat. E lembre-se, matricule-se o mais breve. Por quê? Porque em breve o valor vai voltar ao normal. Que dia? Amanhã? Pode ser, não sei. A qualquer momento, o valor do curso está voltando ao normal. Ah, mas eu consigo matricular depois? Consegue, não tem problema. Mas você consegue matricular depois pelo preço do depois, o preço normal. Então, por isso que eu estou falando, aproveita para depois, né? Não ter que pagar mais caro por algo que hoje custa 12 parcelinhas de R$19, né, gente? 12 parcelinhas de R$19. Ou seja, sei lá, o que? R$19 é mais caro que o hambúrguer, né? Ou melhor, mais barato que o hambúrguer, né? Quanto que é o hambúrguer hoje? Não, o hambúrguer hoje é uns R$30, né? 30 nada, né? Tem hambúrguer até de 50 conto, né? Pois é, em média o hambúrguer é uns R$30, R$35, né? Olha aqui, R$19 para você passar na frente de milhares e milhares de candidatos, garantir sua aprovação. Ó, gente, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Não fica pensando muito, não. É matricular e aplicar as técnicas e correr pro abraço. Simples assim. Beleza? Então é isso. Uma excelente semana. Ah, consegui ver mais um aqui, gente. Ó, porque demora a processar, viu? Apareceu mais um aqui, a Isabela. Isabela, parabéns, viu? Seja bem-vinda aí. Ah, a Isabela tinha falado no chat ali, ó. Seja bem-vindo, viu, gente? Ah, apareceu lá, Isabela. Apareceu, viu? Apareceu, tá? O Franco falou assim, o curso consta o quê, além da fórmula? O curso é somente sobre memorização, tá, Franco? Essa aula aqui, na verdade, nem tinha no curso. Isso aqui é outra coisa,
Isso aqui é só um tetequinho do que vai ficar lá no curso. Nem tinha essa aula no curso, vou colocar no curso agora, tá? Mas lá dentro do curso, você vai encontrar tudo que você precisa para você aprender a memorizar o conteúdo que cai na sua prova de concurso. Tudo. Todas as técnicas de memorização possíveis. Fechou? Então não pense duas vezes não, viu? Ah, mas eu consigo continuar estudando sem aprender técnica de memorização? Consegue, óbvio. Só que talvez você vai gastar muito mais tempo passando no concurso público. Você vai ter que ser reprovado várias vezes para depois quebrar a cara, aprender a estudar, como aconteceu comigo, né? Aprender a estudar para depois começar a focar em memorização. Então, para que você vai esperar, gente? Não tem que esperar. Já começa a aprender memorização hoje. Quanto mais cedo você começar a aprender sobre memorização, mais cedo você vai ter os resultados que você precisa. Estou chegando numa prova assim, acertar 90% das questões, bom demais da conta, né? Vai acontecer com você em breve, viu? Fé em Deus. Em breve, depois de você aplicar essa técnica de memorização, você vai estar acertando também 90% das questões. Combinado? Galera, então sejam todos bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos. Sucesso na jornada. E nos vemos dentro do curso Fórmula da Memorização Total. Aplique as estratégias, coloque em prática aquilo que você aprendeu aqui hoje, né? É a base do processo de memorização, mas lá dentro do curso você vai ver muito mais coisa e de forma muito mais aprofundada. Combinado? Toda quarta-feira a gente tem um bate-papo aqui. Já marca na sua agenda. Próxima quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço. A gente se vê. Até mais.